pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020 e nós vamos ter aqui agora mais uma aula de história. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 2. Nós entramos hoje no nosso segundo tema. Semana passada nós estudamos os povos mesopotâmicos, lembram? Estudamos a civilização mesopotâmica e hoje nós vamos estudar a civilização chinesa e a civilização indiana. E esse conteúdo vai ficar dividido, pessoal, em 2 vídeos, tá? Então, primeiro assistam esse da civilização chinesa e depois da civilização indiana. Mas antes de qualquer coisa, vamos aqui agora tirar uma dúvida primeiro. O que é uma civilização? Pessoal, uma civilização, nós podemos dizer que temos uma civilização quando tem um grupo humano que possui uma religião, uma economia, uma arte e diversos outros aspectos muito bem desenvolvidos, tá? Quando a gente tem aí agora a construção das cidades, agora a gente tem uma pessoa que governa, a gente tem uma religião, uma economia, ali a gente diz que tem uma civilização. Nós estudamos semana passada a Mesopotâmia e vimos que ela é considerada o berço da civilização, ou seja, ela é considerada a primeira civilização da história. Por quê? Porque é ali onde nós temos o primeiro relato, né, onde nós encontramos o primeiro grupo humano que vai desenvolver a sua economia, a sua política, sua religião, vai construir as suas primeiras cidades, vai ter ali todo um planejamento do comércio, todo um funcionamento das atividades, uma divisão do trabalho. Quando a gente então tem todas essas características reunidas dentro de um grupo humano, nós dizemos que ali nós temos uma civilização. Nós vimos na pré-história que os primeiros grupos humanos, eles andavam sempre se deslocando de um local para o outro. A gente ainda não tinha então uma civilização. Não tínhamos a construção de cidades, não tínhamos um grupo com tantas coisas assim tão bem definidas. Eles ainda não tinham um governante, um comércio, uma religião, uma política, tudo muito bem definido. Então, a partir do momento que nós temos isso, que é no caso os povos mesopotâmicos, temos a partir de agora uma civilização. E o caso da civilização chinesa, por que ela vai ser considerada uma civilização então? Porque a partir desse período, a civilização ali, porque a gente vai identificar os aspectos, a gente vai identificar que esse povo agora ele já tem a sua política, ele tem a sua economia e diversas outras formas de se organizar dentro da sua sociedade. Então, ali nós temos uma civilização. Por isso que estamos estudando agora esses povos e podemos dizer que eles são civilizações. Então, pessoal, continuando aqui agora, já entrando agora no nosso conteúdo, nós vimos, pessoal, que os primeiros grupos humanos, as primeiras civilizações, elas se desenvolveram ao entorno dos rios. Lembra o caso da Mesopotâmia? Ele se desenvolveu, olha aí no mapa, se desenvolveu no entorno dos rios Tigre e o rio Eufrates. Com a civilização chinesa, não é diferente. Esses grupos humanos também vão criar suas primeiras civilizações, suas primeiras cidades no entorno dos rios. Por quê? Porque eles precisam desses rios para utilizar para sua agricultura e para suas atividades ali locais também. E o caso da sociedade chinesa, eles vão se desenvolver nas margens do rio Huanghe, que também é conhecido como Rio Amarelo. Por que Rio Amarelo? Porque esse rio, pessoal, ele tem um calcário que tem alguns sedimentos que tornam essa água mais amarelada. Olha aí a foto do rio também, do Rio Amarelo. Então essa água aí fica com um aspecto mais amarelado. Por isso que é chamado de Rio Amarelo, devido a essa cor amarelada que o rio fica. Então as primeiras cidades, a sociedade chinesa começou a se desenvolver no entorno dos rios e igualmente acontece com o caso da Mesopotâmia. E aí, pessoal, as primeiras culturas, ou seja, as primeiras aldeias que vão ser criadas na civilização chinesa são as aldeias Yanshao e Longshan. São as primeiras grandes aldeias que vão dar origem às primeiras cidades, especialmente a aldeia de Longshan. Ela, especificamente, vai dar origem às primeiras cidades chinesas que nós vamos conhecer. Então, pessoal, continuando agora, nós vimos que nós estamos aí dentro da civilização chinesa, do desenvolvimento das primeiras grandes cidades, principalmente aí com a cidade de Longshan, a aldeia de Longshan. E aí, pessoal, nós vamos ter agora a origem das dinastias dentro da civilização chinesa. Em primeiro lugar, o que é uma dinastia? É um governo, pessoal, hereditário, ou seja, um governo que passa de pai para filho, sempre. Se, por exemplo, o governante morrer e não tiver filhos, então aí nós temos uma nova dinastia, não é mais a mesma dinastia, entende? Então,
de uma dinastia é sempre de pai para filho, é sempre um poder hereditário, vai passando dentro da própria família. E se for um irmão que assumir, então não é mais a mesma dinastia, já é outra dinastia. Então, pessoal, a dinastia Xia foi a primeira dinastia da civilização chinesa. Ela tem seu início em 2200 a.C. e vai até 1750 a.C. Depois nós vamos ter a dinastia Shang, que vai de 1750 até 1122. Essa dinastia, pessoal, é a primeira onde nós vamos encontrar algum tipo de escrita dentro dessa dinastia. Esse povo já começa a produzir uma escrita que era em ossos de animais e também alguns objetos de bronze. Eles faziam uma escrita dessa forma. Depois, pessoal, nós vamos ter um período de muitas guerras. É importante lembrar disso, que o povo chinês é um povo de muitas guerras, um povo muito guerreiro, principalmente com relação às dinastias, eles disputavam muito pelo poder. E aí, pessoal, então nós vamos ter uma guerra e vamos ter uma nova dinastia surgindo ao final da dinastia Shang, que é a dinastia Zhou, que vai de 1122 até 481 a.C. E aí, pessoal, agora continuando, além dessas dinastias, as primeiras dinastias que nós estudamos, nós temos aí duas dinastias que são muito importantes dentro da civilização chinesa, que fazem uma história, que fazem uma importância muito grande dentro da história, nós vamos ver agora por quê. Em primeiro lugar, temos a dinastia Qin, ou a dinastia Qin, que começa em 221 a.C. e vai até 210 a.C. Por que foi tão importante, pessoal? Então, o imperador Qin Shi Huang, ele governou a civilização chinesa nesse período e ele foi responsável por unificar os territórios. Ele criou um sistema de escrita, um sistema monetário para toda a China, para poder fazer um controle melhor desse local. Inclusive, pessoal, ele chegou até a fazer uma espécie de uma censura a alguns livros que circulavam dentro da sociedade chinesa, que vão ser descobertos bem depois, nós vamos ver isso mais à frente. Além disso, pessoal, ele construiu também a famosa Muralha da China. Quem nunca viu falar, quem nunca viu a foto da Muralha da China, não é verdade? Que nós temos até hoje como uma das maravilhas do mundo. Então, pessoal, ela foi construída no governo do Qin Shi Huang. Então, esse rei, pessoal, ele foi tão importante que o nome China é devido ao seu nome. Olha, Qin tem a ver com esse imperador aqui, sabia? Uma curiosidade legal pra gente aprender agora. Então, ele foi tão importante para esse império naquela época que quando ele faleceu, então chegou um período aí de disputas, de declínio dentro do Império Chinês. E aí, com o passar dos anos, a gente vai ter agora uma nova dinastia com o Liu Bang. A gente vai ter a dinastia Han, que tem início em 206 a.C., depois de um período aí de algumas turbulências do Império, com a morte do Qin Shi Huang. Então, pessoal, o Liu Bang, ele também vai ter um papel importante como imperador dentro da civilização chinesa, porque ele vai desenvolver principalmente o comércio dentro ali daquela civilização. Os chineses, pessoal, eles fabricavam um produto importante, que era a seda. E eles criaram uma espécie de uma rota da seda, o desenvolvimento da rota da seda. O que é a rota da seda, pessoal? É um comércio que se estendeu aí, um caminho que se estendeu desde a China até a chegada até o lado ocidente do planeta. Então, esse comércio se estendeu e nós temos até hoje o desenvolvimento dessa rota da seda. Isso existe até hoje, só que é um comércio bem diferente, porque a gente agora não trata somente da seda, também temos diversos outros produtos. Por isso que nós temos uma facilidade tão grande de produtos chineses no nosso território, por causa dessa rota da seda que possibilita que os produtos chineses cheguem aos países do Ocidente. É por causa dessa rota da seda. Então, realmente, assim, a gente vê que essas duas dinastias, elas têm uma importância muito grande dentro da civilização chinesa. Elas vão desempenhar um papel bastante importante. E, pessoal, dentro dessa dinastia Han, nós vamos ter um período que o imperador ele vai começar a recuperar alguns documentos que haviam sido perdidos de outras épocas, como principalmente na época do Qin Shi Huang, porque ele chegou a censurar alguns documentos. E é nessa época, então, do Liu Bang, na dinastia Han, que eles vão recuperar alguns documentos, principalmente os do filósofo Confúcio, que até hoje é muito conhecido dentro do território chinês. Ele tinha uma filosofia onde dizia que nós deveríamos respeitar as hierarquias, tanto do governo
quanto dentro da família. E ele também pregava, ele fazia uma espécie de pregação de como deveria ser a conduta de um governador, de um governante da cidade. Como seria a melhor conduta? Por isso, com certeza, esse documento foi censurado, porque ele não queria, o Quinto Irmão não queria que ninguém dissesse como ele deveria governar. Então, ele faz uma espécie de uma censura a esses documentos, que vão ser recuperados aqui na dinastia Han. E aí, é nesse período que a gente vai conhecer um pouquinho das ideias de Confúcio. Aqui não se ouve falar muito desse filósofo chinês, mas na dinastia Han, sim. E como é que era formada, pessoal, a sociedade chinesa naquela época? Bom, em primeiro lugar, como mais importante, obviamente, nós temos a figura do imperador. E depois a gente vai ter a nobreza. E entre a nobreza a gente vai ter os funcionários que vão auxiliar, ou seja, são os funcionários da corte, vão auxiliar o imperador no seu trabalho, nas suas funções. E depois nós vamos ter aí os trabalhadores, os camponeses, os comerciantes, os mercadores de forma geral, que vão fazer todo o trabalho dentro daquele império, vão sustentar de fato aquele império, vão realizar os trabalhos manuais, os trabalhos artesãos, vão ser responsáveis pelo comércio. São todas essas pessoas aí, por último, né? E não menos importante. Bem, pessoal, vamos entender um pouquinho agora como que funciona a agricultura dentro da civilização chinesa? Então, esses grupos, né, essa sociedade chinesa, também tinha a agricultura como a sua principal forma de economia. E eles plantavam ali arroz, painço, que era uma espécie de um cereal humano. E eles plantavam melão, trigo, abóbora, diversas outras coisas e também domesticavam muitos animais para ter ali o transporte dos alimentos, para ter os alimentos, para ter o leite desses animais também. Então aí, pessoal, a gente vê então que as primeiras civilizações chinesas, elas vão ser formadas principalmente com o imperador. Nós vamos ter dinastias, vamos ter reis, vamos ter um período de muitas disputas, de muitas guerras e sucessões, né? Vamos lembrar também que essas dinastias, elas funcionam de forma hereditária, ou seja, esse governo passa de pai para filho, de geração em geração. Se um governante não tem um filho, essa dinastia vai ser quebrada e vai começar uma nova dinastia, dessa forma que funciona. E o importante é a gente sempre lembrar isso, que o povo chinês é um povo muito guerreiro, um povo de muitas disputas, tanto que eles têm períodos que são considerados os períodos dos reis combatentes, que são fases realmente muito guerreiros, de muitas disputas entre os reis. Então, pessoal, agora que nós já entendemos aqui, agora você vai pausar